E eu começo aqui agora abrindo espaço para os nossos amigos, que eu digo assim, realmente, cada um tem um posicionamento, né? Mas eu quero dar realmente o boa noite e quero estender toda essa minha fala a eles aqui. Nós temos o Júnior Gaspar, novamente no nosso programa, Silvinha Cavalieri, seja um prazer você estar aqui novamente, minha amiga, e o doutor Carlos Rebouças. Boa noite para vocês. Quem começa falando aí? Primeiro as damas. Silvinha, boa noite. O que é que você acha, Silvinha? A gente começou com essa fala do Alexandre exatamente porque é um contraponto a tudo que ele está falando, né? Ele há um tempo atrás falou tudo isso, né? E agora está fazendo tudo que ele disse que era errado. O que é que você acha? Boa noite, Jaque. Boa noite aos nossos colegas aqui. Boa noite ao pessoal de casa. E eu concordo com você que um dos grandes problemas que acontece hoje no nosso país é a nossa perda de liberdade de expressão. É a gente não poder fazer da nossa voz um instrumento de defesa das nossas ideias e dos nossos pensamentos. E a gente precisa criticar tanto a postura do Alexandre de Moraes como diversas outras posturas que utilizam as instituições públicas a fim de colocar os interesses pessoais à frente. Então, o ministro, ele utiliza da instituição pública da qual ele faz parte para colocar muitos interesses pessoais. E nós precisamos veementemente combater esse tipo de postura, esse tipo de prática, defender os interesses democráticos, coletivos e para o bem da sociedade em geral. Doutor Carlos. Jaque, infelizmente, né, é uma tristeza. Eu digo tristeza porque eu me formei lendo os livros desse cidadão. Direito constitucional, quando eu me formei, era Alexandre de Moraes. Inclusive, tem uma foto com ele, né, eu e ele em um congresso, no tempo que eu e ele tínhamos cabelo. Ele tinha uma vasta cabeleira, eu também tinha o meu cabelo, mas parece que o cabelo dele foi embora e levou junto tudo que ele pensava. Porque a gente viu uma fala bem coerente agora. Não, e vou bem além da fala. Os livros dele, direitos constitucionais, são garantidores, garantistas. Garantem ao cidadão os seus direitos e garantias constitucionais. O direito individual de cada cidadão, da livre manifestação do pensamento, da convicção religiosa, o direito de ir e vir, que são premissas, são cláusulas pétreas, ou seja, não podem ser modificadas da Constituição Federal, as quais ele defendia em seus livros, e hoje ele rasgou tudo isso. Ele frontalmente vai contra tudo que escreveu. Parafraseando, talvez, Fernando Henrique Cardoso, quando era um grande sociólogo, antes de ser presidente, disse: esqueçam tudo que eu escrevi. Então, só falta ele falar essa frase, porque com gestos e com canetadas, ele já fez. Esqueçam tudo o que o ministro Alexandre de Moraes escreveu enquanto doutrinador de direito constitucional, porque, na prática, ele fez todo o contrário. Júnior, você? Boa noite a todo mundo. Obrigado, Jaque. Obrigado aos amigos. Eu sou uma pessoa muito de observar, tá? Eu observo e eu vejo que já vem acontecendo há muitos anos, né? Você é vetado, na realidade, tanto mídia, imprensa, seja o que for, o seu direito de ir e vir. Só agora que começou a vir à tona, né? As pessoas começaram a ficar mais sufocar, diz: eu vou explodir, eu tenho que falar, eu não posso ficar calado com isso tudo. Em questão Alexandre de Moraes, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né? É o que eu estou vendo isso dele, entendeu? E eu sempre acompanhei, sou um cara que sou proativo nos livros dele, e hoje uma história, por bem dizer, o que ele escreveu, fez tudo durante a vida, ele colocou em prol de quê? De tudo, foi tudo por água abaixo, é o que eu penso. Eu acho que hoje os conceitos modificaram total. Estão brincando aqui no meu ponto, estão dizendo que amanhã nós 4 vamos estar tudo presos. Mas é uma brincadeira que tipo, dá um frio na barriga, doutor, porque uma galera num bar estava falando mal dele e ele realmente mandou prender, doutor.
E aí? Até que ponto, assim, até certo ponto, até onde a gente pode ir? O que eu tenho visto é o seguinte, eu vou analisar essa sua pergunta diante das pessoas que já foram presas. Sim. As últimas, ou que tiveram a prisão decretada. Uhum. Roberto Jefferson. Né? Roberto Jefferson, ele se pegou num gancho, né, o ministro, da questão da ameaça. Porque o Roberto Jefferson fazia fotos com arma, porque ele é CAC, né, atirador desportivo, então ele tem a propriedade legal daquelas armas. E ele tirava, não é nenhum crime. Né? E o Roberto Jefferson tinha uma linguagem bem ofensiva, no sentido de chamar de apelidos, falar coisas mais íntimas que ele tem conhecimento, que nós não temos nem como falar, porque não temos esse conhecimento íntimo lá do poder que o Roberto Jefferson tinha. E mesmo assim, o Roberto Jefferson tem duas coisas interessantes na prisão do Roberto Jefferson. Uma delas é que o Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Não tem. Roberto Jefferson é um cidadão comum em você. Ele não é deputado, ele não tem cargo público, ele não tem, ele é presidente. Mas ele já foi? Já foi. Então ele tinha. O foro privilegiado não é para a pessoa, só quem exerce. É para o cargo. É para o cargo. Uhum. Então, como é que uma pessoa, porque o Roberto Jefferson ele foi acusado de incitação ao crime, né? E então uma pessoa que é acusada de incitação ao crime, como ele foi acusado pela Procuradoria da República, ele deveria responder perante o juiz de primeiro grau do Estado. No caso, se foi em Brasília, se foi em Minas Gerais, do Estado. E ele foi acusado também pelo crime de segurança nacional, Lei de Segurança Nacional, crimes da Lei de Segurança Nacional. Nesse caso, ele deveria ser processado pela Justiça Federal de primeiro grau, jamais pelo STF. O STF, na pessoa do ministro Alexandre, usurpou competência da Justiça Comum, né, que é a competência residual, que se não é competência de nenhuma das justiças especializadas, é competência da Justiça Comum, é a chamada competência residual. Ou então, de primeiro grau do Estado. Eu também, a de primeiro grau da Justiça Federal, no caso do crime contra a segurança nacional. Mas aí, quem foi que usurpou essa competência? O ministro do STF. Quem é que tem acima dele? Quem é que está acima, dentro do Poder Judiciário, para rever uma decisão de um ministro do STF? O colegiado. O colegiado poderia rever uma decisão monocrática de um ministro do STF. O que está acontecendo é que o colegiado está assinando embaixo de tudo o que o ministro faz sozinho. O que o ministro Alexandre de Moraes tem feito sozinho monocraticamente, o colegiado, seus pares, têm assinado embaixo. Então você vê, pode ser preso? Desse jeito pode, porque não tem mais lei, não tem mais Constituição. Uma pessoa que não tem foro privilegiado, uma pessoa que era para ser julgada e processada em primeiro grau, é julgada e processada no STF, totalmente legal, não tem base legal, não tem base constitucional, então tudo pode agora. Tudo pode agora. Outra questão sobre outra prisão do Zé do Trovão, Zé do Trovão, né? Zé Trovão. Zé Trovão, essa figura que apareceu agora aí, dos caminhoneiros, e esse Wellington Macedo, que eu também não sabia nem quem era, parece que até cearense é. Ele é um jornalista. Cearense, né? Ou seja, presos com a mesma justificativa, com a justificativa de incitação a atos antidemocráticos. O que é um ato antidemocrático, pelo amor de Deus? É convidar o povo para a manifestação de 7 de setembro. Nos Estados Unidos, o dia da independência é o dia que o país inteiro vai para a rua se manifestar, exigir, porque lá o cidadão tem plena consciência e conhecimento dos direitos e garantias legais e constitucionais individuais de cada um. Então eles vão mesmo para as ruas e lá ninguém rasga a Constituição. Lá você não vai ver o ministro rasgando a Constituição. Sabe por quê? Porque senão os americanos tocam fogo no país. Já tocaram por muito menos. Aqui eu não vi ninguém chamando, a não ser aquele infeliz áudio do Sérgio Reis, que foi para um amigo e o amigo divulgou, né? Que agora saiu até uma decisão aí, acho que a gente vai comentar hoje, sobre divulgação de coisas do WhatsApp sem permissão, que é crime. Né? Então, tirando aquele áudio, que ele foi um pouco mais ríspido, não foi nem ameaça, ele foi um pouco mais duro, mais enérgico. Tirando aquilo, não falou nada, convocou pessoas para esse 7 de setembro todo aí que nós vimos. Não, e vale lembrar que ele estava falando com um amigo. É como você disse, uma coisa é a gente falar com um amigo e indignado, outra coisa é você falar com a própria autoridade, né, daquela forma. Como esse pessoal que estava no bar aí. Numa mesa de bar. O cara foi vigiar mesa de bar, de boteco.
Ficaram na mesa de bar, já deviam tomado umas já, e estavam lá, quem é o bêbado que não fica mais rico, que não fica mais valente, que não fica mais poderoso? Não, e Né? soltou a sua indignação, e por isso foi realmente punido, né? Mas, e aí? O povo ir às ruas, só isso é suficiente para impeachmentá-lo? Quem é que pode impeachmentar um ministro do STF? O Senado Federal. O presidente entrou com um pedido de impeachment dele, o presidente do Senado, de forma ilegal, arquivou, porque ele não podia arquivar, ele deveria pedir o parecer da advocacia do Senado, e aquele parecer ir junto com o pedido para ser votado pelos senadores. O presidente não tem esse poder de arquivar, ele arquivou. Para você ver, tudo pode hoje no Brasil. É um risco que nós estamos... O risco é grande, meu amigo. É o risco de você estar em casa aí por causa... Nós vimos isso aqui na eleição para prefeito de Fortaleza. Nós vimos isso aqui na eleição para prefeito dos municípios do estado do Ceará. Pessoas que foram presas por tuitar, por postar no Facebook, por postar no Instagram alguma insatisfação e receber ali uma prisão domiciliar de imediato. Quem lembrar das eleições passadas vai ver. Teve vários casos disso. E aquilo já era o quê? Essa ditadura judiciária sendo instaurada. E nós chegamos agora no cume disso. Ao ponto de você dizer aí, a produção está dizendo aqui que amanhã nós podemos ser presos. Eu não duvido, não. Totalmente legal, totalmente inconstitucional, mas hoje fazem o que querem. E a sociedade aceitando. Fazem o que querem. Então, quem pode remover o ministro do STF é realmente o Senado. A ideia dessas manifestações é que o Senado leve à votação o impeachment. Ah, mas já foi arquivado, mas tem um que foi recolhido mais de 3 milhões de assinaturas, que está lá arquivado ainda e não foi, aliás, não foi votado ainda, se vai para frente ou não. Aquela do Coppola, né? Ele fez isso. Exatamente. Mas foi há muito tempo também. Tá, viu, mas isso está aí? lá, mas está lá. Mas né? assim, eu te falo assim, como se as coisas realmente não acontecem, né? Por quê? Como se Porque ninguém reclamando. depende de um todo-poderoso, que agora criou-se isso no Brasil. O presidente do Senado e o presidente da Câmara de Deputados Federais são todos poderosos. A lei não prevê esse poder todo. Ele vai ter um poder de presidir as sessões e administrar. Mas ele é igual a outro senador qualquer e igual a outro deputado federal qualquer. Ele não é o todo-poderoso. Mas no Brasil, as instituições ficaram de uma forma que manda no cidadão, manda na lei, manda na Constituição, né? Aquela fala de um ministro do STF, mexeu com todos. Que é isso? É briga de colégio? Que é isso? É jogo de futebol? Nem jogo de futebol é assim. Né? Então, infelizmente, no Brasil está caminhando para o que aconteceu em Venezuela, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em outros países onde o cidadão ficou sem direito de nada. País onde o cidadão sequer tem o direito de ter filhos. O Estado diz a quantidade de filhos que o cidadão pode ter ou não. É um país riquíssimo como o Brasil. Você sabia, já que o país, nós temos 200 milhões de brasileiros. Sabe quantas pessoas o agronegócio do Brasil alimenta no mundo? Porque as pessoas gostam de falar mal do agronegócio, né? O agronegócio brasileiro alimenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. O Brasil sozinho alimenta 1/4 da população terrestre. 1/4 da população mundial, dados da Embrapa. Então as pessoas moram num país como esse, riquíssimo, acho que é Zoe, uma cubana que está fazendo agora sucesso nas mídias sociais, ela dizendo que quando vai no mercantil brasileiro, ela fica tonta. Literalmente, ela já chega quase a desmaiar. Agora que ela está se adaptando. E ela disse que procurou médicos, psicólogos e tudo, disse que é o quê? Porque como em Cuba não tem alimentação, ela não tinha esse costume, ela entra num local, por exemplo, um mercantil qualquer, um supermercado qualquer, com tanta variedade de alimentos e opções, que o cérebro dela não processa. E ela fica tonta, fica desmaiando. Para você ver como é lá fora, como a nossa realidade de um país que veio de um período militar, onde teve um crescimento assim estupendo, de um país onde eu peguei pelo menos só o finalzinho de Geisel e Figueiredo, que eram governos que não tinham nada, você falava o que queria, eu me lembro do programa, coloca aí no YouTube, Viva o Gordo, da época que existia, que o pessoal fala ditadura militar, que era o Brasil era governado por militares. Tinha um quadro que era um general que estava em coma e ele acordava. Aí ele dizia, tira o tubo, bota o tubo, de acordo com o que o cara fosse falando para ele. Então, e não tinha censura, no sentido de fecha, prende, para. Não tinha. E aí nós somos acostumados em um país onde veio a Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, que o Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã,
Eu vejo hoje pessoas batendo na Constituição e essas pessoas estão enganadas. Elas estão tão enganadas, a nossa Constituição é tão boa que toda hora rasgam ela agora. Se ela não fosse uma Constituição boa, estavam usando ela para oprimir o povo. Não tá Mas agora valendo de rasgam nada, ela né, toda. doutor? Não tá. vale. Vou dar um exemplo. Não está Vamos falando lá. de nada. Eu vou então dar um não exemplo adianta. bem simples. O Brasil e a França hoje têm união entre pessoas do mesmo sexo. No mesmo período da história que foi levado isso para a justiça, foi no mesmo período, foi no Brasil e na França. Sabe o que foi que aconteceu na França? A Suprema Corte, a Corte Constitucional Francesa disse, não, isso não é matéria do judiciário. Se vocês querem, vão eleger representantes que façam leis que querem isso que vocês estão pedindo. E aí o judiciário lá barrou, depois eles conseguiram como? Elegendo representantes legitimamente, e esses representantes foram e fizeram uma legislação legalizando. Aqui no Brasil como foi? No mesmo período. Eles tentaram fazer a legislação, não conseguiram, porque o Brasil ainda é um país conservador, de sua maioria católica e evangélica. Foram para o judiciário. Quando chegou no judiciário, o judiciário meteu a caneta. Pode. Enquanto a Constituição diz, a união estável é a união de um homem e de uma mulher, com possibilidade de ser convertida em matrimônio, que deve ser convertida em matrimônio. Então, a corte francesa disse, não posso, a Constituição diz outra coisa, eu só posso aplicar a Constituição. Aqui no Brasil, não. O que é que os ministros do STF fizeram? Não, pode trazer, aqui a gente interpreta a Constituição do jeito que quiser. Quem é que tem um prejuízo com isso? Quem é? Sou eu, você não. É a comunidade LGBT. Quer que eu diga por quê? Porque isso é um entendimento. Isso é um entendimento. A Constituição não mudou. A Constituição continua dizendo que casamento e união estável é entre um homem e uma mulher. Amanhã, mudando a composição do STF, pode haver mudança de entendimento. E dizer, não, a Constituição não diz isso, a Constituição, de forma correta, a pessoa vai interpretar. A Constituição diz que é só homem com mulher. E aí, o que vai acontecer com as pessoas que já tinham direito adquirido? Isso é apenas um exemplo de como a Constituição ela é rasgada, de como a Constituição ela é pervertida, de como o entendimento constitucional, que não deveria ser assim, é feito. Prender no país que tem uma criminalidade do tamanho do Brasil, o judiciário prendendo gente cidadã, prendendo gente porque estava tomando banho de mar, prendendo gente porque estava andando numa praia deserta que só tinha ele, sem máscara. Mulheres, homens, cidadãos, pagadores de impostos e os bandidos livremente. Eu queria ver essa marra toda para acabar com as facções criminosas no Brasil. Não tem. Mas é exatamente isso que a gente luta, né? Para acabar com isso. Então, vamos agora para o nosso segundo tema de hoje, do nosso debate. Na tela. Isso aí, você até falou, né? Gente, vocês sabiam isso agora? Que conversa no WhatsApp, sem autorização, você passar, né? Você divulgar esses prints, né? Pode gerar uma indenização e decide o STJ. Então, o que você acha disso, Silvinha? Eu acredito que as questões de privacidade sempre foram alvo das empresas privadas. Você vê que Google tem termos de privacidade nos nossos e-mails, as empresas, as redes sociais têm termos de privacidade. Com o WhatsApp não é diferente. O problema é que nós não temos o hábito de ler. Sempre que a gente vai baixar essas coisas, a gente tem tanta pressa de utilizar que a gente não acaba lendo quais são os termos de uso e de privacidade. E que é muito importante, porque realmente previne situações como essas, né? E como os aparelhos telefônicos permitem os chamados prints, que era uma ferramenta que até então as redes sociais, as empresas privadas que lidam com troca de mensagens, de correspondências com os usuários, não tinham se atentado sobre essa possibilidade de quebra da privacidade. E isso, de fato, é muito ruim, porque, de repente, eu posso compartilhar uma coisa contigo, Jaque, que eu não quero que outras pessoas saibam. E você acaba e espalha, mostra para alguém,
pode até ser sem maldade, mas a gente precisa entender que tudo tem uma consequência para outras pessoas. Não é apenas a nossa vontade, mas as consequências para o outro. Então, eu acredito que é sensata essa decisão, né? E que, como cada caso é um caso, precisa ser analisado quando se levar uma denúncia dessa para a justiça avaliar se realmente houve quebra de privacidade, se houve danos morais, se houve prejuízos maiores para quem está denunciando. Mas, de fato, é muito sensato. Pois é, né? Porque assim, você às vezes fala uma opinião para alguém que você confia, né? Você confia e aquela tua opinião vaza e te deixa totalmente descoberto e envergonhado Mas até. Vamos prestar atenção no que está escrito, ó. Até porque isso aqui não é nem novidade. Isso aqui é apenas o que aconteceu. O STJ aplicou uma legislação que já existe à questão da informática. Tá? Qual é a legislação que já existe? Comunicação telemática, telegráfica. Né? A telemática é por meio do telefone, a telemática, a telegráfica era o antigo telégrafo, né? Ou por e-mail, são correspondências. O WhatsApp, o que é que ele é? Correspondências. Eu faço uma correspondência com você, né? Só que moderna, de forma instantânea, de forma automática. Diferente da carta que a gente botava no carteiro pegava, ia para distribuir até chegar, né? O que acontece aqui é o seguinte, olha, preste atenção, ó. De acordo com o acórdão, os ministros entenderam que a divulgação das conversas do aplicativo por terceiro sem autorização judicial ou dos participantes continua como já era. Por exemplo, se eu estou conversando com você, eu posso gravar a nossa conversa sem você saber, inclusive. Isso que aconteceu com o Sérgio Reis, por exemplo. Pronto, vamos lá. Só para concluir o raciocínio para o pessoal de casa entender. Se eu estou conversando com você, independente de quem você é, se você é uma servidora pública, se você é só minha amiga, se você ou aqui com a Silvinha ou com o Gaspar, eu posso gravar. Por quê? Porque eu sou um interlocutor. Isso é um entendimento antiquíssimo do STF e do STJ. Como eu sou um interlocutor, eu estou participando. Agora eu não posso estar gravando, por exemplo, está conversando você, o Gaspar e a Silvinha, eu não posso gravar a conversa de vocês, mesmo eu estando presente. Mas eu não estou participando, eu não posso gravar. É ilegal essa gravação. Agora, se eu estou participando da conversa, essa gravação ela é legal, certo? No caso do amigo do Sérgio Reis, é legal. Porque era uma troca de conversa entre eles dois. Aí o outro pode divulgar? Ele pode divulgar. Mesmo com essa lei? Pode. Essa lei é o cara diz, ó, sem autorização judicial ou dos participantes. Eu não posso divulgar... Então, se eu estou conversando aqui contigo, eu tô dando a minha opinião de maneira exacerbada sobre alguém. Aí você vai e divulga. Eu fico indignada e pode? Mas ele é um dos participantes. Eu sou um dos participantes da conversa. Mesmo sem o outro concordar? Sim. Gente, isso aí pra mim é a fofoca profissionalizada. É por isso Sinceramente, olha aí. É por isso que um segredo, quando você conta pra alguém, deixa de ser segredo. Que é isso? Se você conta pra alguém, ó, eu quero te contar um segredo, Silvinho. Contei, né? Mas segredo. Não, doutor, não entendi. E essa lei aí? Não, a lei aqui é o seguinte. Não entendi. Eu printei, eu tenho uma conversa com você. Aí você diz, rapaz, isso que o Carlos passou, eu vou passar pro Gabriel. Pai, passa pro Gabriel. Se o Gabriel passar para alguém, ele entra aí. Nessa lei. Se ele passar sem a sua autorização, sem a minha ou sem uma ordem judicial. Aí ele é enquadrado aqui. Mesmo, quantas... e se o Gabriel crime, passar com a minha autorização, vamos supor? Aí pode. Porque aí você pode? é interlocutor da conversa. Mesmo sem a tua. Sim, tu sim, falou sim, mal que só dos fulano de tal ali. Porque eu instiguei tu falar mal. Sim, por isso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós isso? falamos. Principalmente quando joga na internet. Não, quando você joga gente, na internet, tem que ter cuidado. era. E tem que ter cuidado, Já porque era. às vezes a gente acha que tem amigo e não tem. Não tem. Isso é muito, muito complicado. E o pior, Jaque, e se for uma pessoa que pegou, por exemplo, mesmo casado, um casal casado, pegou o celular do outro, abriu, ele está violando correspondência, é crime. Crime de violação de correspondência. Atenção, meninas, meninos. Diz, Gaspar. Mas isso já acontecia faz tempo. Desde a época da atualização do WhatsApp, para quem não sabe, quando antigamente não aparecia criptografado. Tudo que é criptografado, ele é gravado direto na CPU, que a gente pode dizer que é os olhos de Deus, que eles dizem, que criou ficticiamente... Fica lá, né? Ficticiamente do filme, que foi até do Velozes e Furiosos, só que já existia esse nome, Olhos de Deus, que é do WhatsApp. Ora, você está aqui conversando, a gente está conversando aqui.
Aí, informalmente, aí fala de viagem. Quando você pega o seu celular, tem uma oferta de viagem. Sem você ter falado nada no celular. Você entendeu? A inteligência artificial. Com certeza. Agora, com certeza. A gente tá falando aqui de fogão. Vai lá, começa a falar de fogão. Aparece um monte de propaganda. Fogão, agora vamos lá. Já os dois, né? Você falou aqui dos dois, aí tá um casal que tá se conhecendo, aí a mulher manda nudes pro cara. Aí já tem uma lei específica. Aí o cara vai e divulga porque ele tava na conversa e mas pode. aí já tem uma lei específica. Falar, Já tem uma lei, não, porque já tem uma lei específica. Tem uma lei específica, que é a Lei Carolina Dickmann, né? E tem mais legislação sobre isso, que você divulgar fotos íntimas sem autorização, porque aí já entra no direito de imagem. É um direito constitucionalmente garantido e está também no Código Civil. O direito de personalidade, o direito de imagem. A partir do momento que você... vamos lá, a mulher mandou uma foto nua para um rapaz. E aquela foto nua ali, aquele cara divulgou para alguém, aí ele cometeu o crime. E se eles estiverem juntos na foto? Também cometeu crime. Também. Porque entra o direito de personalidade, de imagem. A pessoa teria que autorizar a divulgação daquela foto. Eu tô rindo assim, não é por outra coisa não. É porque eu já recebi no meu WhatsApp, o cara, ei, mano, não sou nem doido de ver isso só. Tu vai ver também, pega aí. Aí manda imagem pra meu irmão, pelo amor de Deus, não passa um negócio desse não. Então, assim... Tá cometendo crime, né? Exatamente. Pronto, quem cometeu o crime, na realidade, não foram os dois que eram os participantes, sim um terceiro que enviou para um quarto. Se for fotos íntimas, mesmo que seja participante da conversa, para você divulgar a foto ou vídeo... Tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização da pessoa que a imagem está sendo divulgada. Então, assim, é diferente de uma conversa. Na campanha eleitoral, vamos dizer assim, o doutor sabe, a Jaque deve saber, a Suína sabe, que as redes sociais são uma dos pontos-chave da campanha foi rede social. Isso aí é fato. Entendeu? E muitas das coisas que aconteceram em rede social foi difamação, foi injúrias, foram mentiras, esse tipo de coisa. Então, hoje, já aconteceu, mas hoje a rede social em si tem uns olhos bem expressivos das... Mas isso fica preso quanto tempo? Ou nem fica preso? Tipo, se a pessoa fizer um negócio desse. Não, aqui tá falando só em dano moral. Não, pois é, eu tô falando assim, se ele cometer esse crime aqui, é só dano moral? Não, aqui tá falando só em dano moral. Agora... A questão da divulgação de fotos íntimas, eu não sei decorado pena de crime. Não, mas eu perguntei da conversa mesmo. Mas existe pena de prisão. Gente, mas foi bom. Íntima. Essa conversa aqui foi excelente porque esclareceu. Porque eu achava, sinceramente, que a partir do momento dessa lei, eu podia conversar ali com a pessoa e tal, e não podia sair dali a nossa conversa. Infelizmente, né? O que continua valendo... Pronto, era outro ponto que eu ia falar da prisão do Roberto Jefferson, que eu lembrei agora que eu acabei não falando. O que muito se poderia atribuir ali ao Roberto Jefferson é um crime de injúria e difamação. E que não cabe nem prisão, não cabe nem cabe TCO, não cabe nem flagrante. Cabe um TCO, vai na delegacia, faz um TCO e é liberado. Porque é crime de pequeno potencial ofensivo com pena até 6 meses. E aqui, no caso desse, o que pode acontecer é isso. Se você divulga uma conversa, divulga que você participou, mas aquela pessoa está ofendendo o terceiro, está ofendendo outra pessoa, aí já tem 2 crimes caracterizados, a injúria e a difamação. Deixa eu só contar um episódio que já aconteceu, que querendo ou não, a pessoa de casa tem que entender que a rede social, vamos dizer o WhatsApp, ele ajuda, mas também ele pode destruir uma família, pode destruir uma casa, pode destruir uma pessoa. A imagem que você trabalha por anos e anos, colocando a sua imagem, expondo a sua imagem, ela pode acabar da noite para o dia, tá? Basta uma notícia falsa para isso acontecer. E foi o que aconteceu uma vez com um rapaz do interior, inclusive da Paraíba, parece, não, minto, do Pernambuco, que divulgaram uma foto, né? Na época foi a ex-cunhada dele, divulgou uma foto dele como se ele tivesse feito pedofilia. E, na realidade, ele não fez aquilo. Ele caiu na rede, circulou. Teve agora um caso aqui, né, de um rapaz aí, que tinha um vídeo onde tinha uma criança na frente dele, uma meninazinha, e ele, quando a menina saía, ele baixava assim a blusa. Aí disseram que aquilo era alguma coisa de pedofilia. E aí teve uma repercussão grande, teve cantor famoso defendendo esse cara. É o pastor, foi o pastor. Eu não sei se ele é pastor. Ele é pastor. Não, eu não sei se ele é pastor, não. Ele ministra numa igreja, mas eu não sei se ele é pastor. Porque você pode ministrar numa igreja sem ser pastor.
É o pastor do Wesley lá. Não é isso? Essa história é assim. Então... Então, pronto, aí isso aconteceu, né? Então, já que você falou no WhatsApp, eu queria dar uma utilidade pública aqui, para os telespectadores do seu programa, Jaque. Em novembro, pesquise aí, tá? No Google aí. Em novembro, vários aparelhos de várias marcas não vão mais poder usar o WhatsApp. Por quê? Porque ele vai fazer uma atualização, certo? Onde aparelhos um pouco mais antigos não vão ser compatíveis. Para você ver, eu estou falando disso, para você ver como nós acabamos nos pondo na mão de um grupo. Verdade. Quantas vezes aqui no Brasil o WhatsApp foi cancelado umas 2 ou 3 vezes? 3 vezes, né? E aí o pessoal corria para o Telegram. E aí depois apagar, voltar, parece que gosta de sofrer. Parece que gosta de estar na mão dos outros. Então agora não vai voltar mais não, viu? Você que tem um aparelho mais antigo, pesquise lá, várias marcas. E tem os modelos também, no Google diz. Vão parar de funcionar o WhatsApp. Até eu postei isso no meu Twitter e coloquei, faça um Telegram para não ser monopolizado. O Telegram recebe até sinal de fumaça, viu? É muito bom. Vamos agora para o nosso próximo tema. Atenção. Anvisa determina que os jogadores argentinos sejam expulsos do Brasil. Na verdade, eles pararam o jogo, literalmente, né? Vocês viram isso, gente? Tu viu isso, Silvinha? Não vi. Não viu, né? Caramba, corretíssimo, né? Corretíssimo. Tá, correto, mas por que esperou acontecer um jogo para fazer isso? Não é porque esperou, não, porque já foi tudo comprovado. Os jogadores argentinos falsificaram documentos. Eu sei, doutor Carlos, mas podia ter chegado antes lá no... Mas eu não sei se eles trancaram o vestiário. Eu não sei se eles tiveram acesso a essa falsificação antes. Eu não sei se tiveram acesso a isso antes. Não tô falando que a Anvisa está errada, não. Que eles estão gritando no meu ouvido aqui. Eu não tô falando que a Anvisa está errada. Eu só achei estranho o porquê ser na hora do jogo. Não podia ter sido antes, nos bastidores. Mas eles não tinham acesso, não teve tempo. É tanto que ontem o grande Galvão Bueno da Rede Globo detonou o governo ao vivo. Hoje, a internet é fantástica, isso acabou o monopólio de informação. Eu vi jornal aqui do Ceará hoje dando notícia falsa sobre vacina. Jornal que tem décadas de credibilidade, dando notícia falsa sobre vacina. Né? Então, o Galvão Bueno ontem detonou a presidência da República e os órgãos federais, disse que era uma vergonha. Aí, quando agora, antes de entrar aqui no programa, eu estava vendo um vídeo que ele gravou nas redes sociais, dizendo, não, eu falei que era uma vergonha, era os argentinos ter falsificado esses documentos. A Anvisa agiu muito bem, o governo federal agiu muito bem, fez cumprir a lei. Tá mas vendo? é uma politicagem aí também, né? Quando aquela Copa lá foi aquela outra Copa lá, qual foi? Medo. Que foi a Copa América foi no SBT, né? Aí eles ficavam indignados, não sei o quê. Aí quando foi na Globo, aí ele achou ruim aplicar o que é correto, né? É porque desmanchou toda uma cadeia de coisas. Era a estreia daquele Hulk no lugar do Faustão, eles tinham todo um cronograma pronto, tadinho também. Iam pregar aqui, tadinho. Você crente que ia estrear 18 horas, aí 6 e pouco, ai meu Deus, vai, pá! O cara, ele ia pegar uma audiência altíssima do futebol, que acaba sobrando pro programa que vem depois. Não pegou, não tinha jogo, não teve jogo, botaram um filme, a Globo botou um filme, ele entrou 40 minutos depois do que ia entrar, né? Então, assim, o problema é esse, mas a Anvisa agiu muito bem. Se você for para os Estados Unidos hoje, mesmo vacinado, com 2 doses, com 3 doses, 4 doses, leva na carrada de doses, você não entra nos Estados Unidos. E em muitos países da Europa. Você tem que ir para Cancún, no México, passar 14 dias lá de quarentena. Quarentena que eu digo assim, você entrar nos Estados Unidos, para depois poder ir para os Estados Unidos. E o Brasil é o quê? Bodega? A única bodega que está sendo vigiada é quando falam mais do Alexandre de Moraes. Mas não é bodega não, meu amigo. Isso aqui, para o cara chegar aqui, vem do jeito que quiser, entra como quiser, não. Fez muito bem o governo federal. Na realidade, é como... Eu tinha até conversado com o Pri, eu tinha uma viagem, né, a respeito de um grande evento esportivo. Ia ser mais uma vez em Braga. E eu fui vetado de viajar porque eles não aceitavam nem o que vinha do Brasil, ou se dizer assim... América do Sul, que eles falavam, mas exatamente o que eu senti era Brasil em si, eles vetaram a viagem, né? Porque sabe o que é, cara? Eu assisto muito o Euronews, Jornal da Europa, Euronews. O que passa lá sobre o Brasil é totalmente distorcido da realidade. Quando fala de Bolsonaro é só detonando. Quando fala... Agora o Brasil tomou uma atitude essa semana agora passada que eu achei muito interessante. Na história do Brasil, de criação de gado, nós tivemos 4 casos de vaca louca no Brasil, identificados, porque o Brasil vigia isso aí de perto, é referência mundial. E 2 desses casos foram agora.
Sabe o que foi o governo brasileiro fez? Para ninguém ter nem o que falar, suspendeu toda a exportação de carne para a China. Como eu acabei de dizer, falei alguns minutos atrás, o Brasil alimenta 1 bilhão, né, e 200 milhões de pessoas no mundo. Entre deles, chineses. Os chineses vão ficar sem comer carne um tempo, porque foi identificado essa. E o Brasil fez correto. Agora, tu imagina se o governo federal tivesse liberado? Não, já identificamos, era só 2, vamos mandar. Como é que iam detonar o Brasil lá? Agora vão ficar um tempinho sem comer carne, que é para aprender que o Brasil faz na forma correta, inclusive fez no futebol. Mas também porque houve defesa da ciência, protagonismo da ciência nesse caso, né? E que, inclusive, a gente precisa lembrar que, por muito tempo, a ciência foi criticada no nosso país, né? E aí a gente vê a importância da ciência e a sua defesa, inclusive internacionalmente. Com certeza, como falou tudo. O Brasil teve a ciência abandonada por décadas. Só agora com o ministro Marco Ponte, que foi o astronauta brasileiro, é que o governo atual está dando valor. Rapaz, tem uma cartilha dessa grossura, só de atitudes do Ministério da Ciência e Tecnologia na pandemia de coronavírus. O tanto de invenção. Tem vacina brasileira que vai sair já já, produzida totalmente no Brasil e exportada para o mundo. Então, assim, a ciência foi relegada a segundo plano no Brasil por décadas. O governo Dilma, no seu último ano, tirou 40% da verba da educação. Sabe o que é um país que não tem educação? Saiu agora um estudo. A grande maioria dos alunos do ensino médio, né, que agora eu não sei como é o nome, que era antigamente, não tem condições de formular uma redação coerente. E 92% não tem nenhuma capacidade matemática. Que país é que vamos ter daqui a 20 anos? Se não for feito algo de imediato, já vamos ter uma consequência. Porque como é que uma presidente, no seu último ano, ainda bem que foi impeachmentada, porque tirou 40% de verba, é o que paga professor, é o que reforma escola, o que dá, às vezes, o único alimento que aquele aluno tem numa refeição no colégio, e ela tirou 40% dessa verba. Foi ela ou foi a Câmara Federal quando foi aprovar a lei do orçamento? Dilma Rousseff. Canetada, foi canetada. Foi por meio de decreto. E a Câmara Federal fez o quê? Ela deu o decreto e lá eles tinham, era na época ainda que existia ainda, não um mensalão que era anterior, mas existia esses outros, onde o governo vota com todo mundo por causa de dinheiro, e votou todo mundo e deixou como estava, e ficou cortado 40% da verba da educação. Infelizmente, nesse ano nós temos o menor orçamento da educação brasileira, infelizmente. Esse ano? Neste ano de 2021. Menor orçamento e também a menor execução desse orçamento, né? Há a justificativa que colocam da pandemia, mas esses recursos também poderiam ser investidos, inclusive em ferramentas tecnológicas, para diminuir o impacto da pandemia na nossa educação. Sim, isso foi ridículo. O Brasil foi o único país que parou o ensino presencial. Os outros pararam por 1 mês, 2 meses no máximo. Nós estamos parando até hoje. Desde o começo, o presidente dizia, não pode parar, tem que educar, não pode parar o comércio, o povo tem que comer. Mas aí o STF deu poder para os estados e municípios e o presidente parou de gerenciar o Brasil. Ficou na mão de governador e prefeito e paralisaram a educação no Brasil. No intuito de salvar vidas, né? É importante que se diga, no intuito de salvar vidas, porque apesar da gente compreender que o país não pode parar suas atividades, mas também a gente não tinha segurança sanitária suficiente para evitar que todas as pessoas se contaminassem. Então, só os governadores e prefeitos brasileiros estavam corretos, porque foi o único país do mundo que parou a educação. Os outros não, continuaram a educação. O máximo que parou foi 2 meses. Nós estamos há 2 anos. Eu estou com um menino e criança em casa, com 2 anos tendo aula remota, dormindo em cima do computador. Mas deixa eu... Com mais de 500 mil mortos. Imagina se não tivesse parado, Jaque. Nem a gente estava aqui. Mas a gente contar. Quantas crianças morreram? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês estão falando assim... Gente, nosso tempo está acabando realmente. Eu vou só concluir isso aqui. Eu fui entubado 5 vezes e estou aqui contando a história. Glória a Deus. O Brasil considera-se um país terceiro mundo. Mas foi um dos países mais inteligentes que eu vi até hoje a ter feito isso. A Europa até hoje está fechado e muita gente duvidou do Covid-19, tá certo? Em termos de colégio, não concordo, Gaspar. Em termos de colégio, não foi, não. Então, vamos debater isso no próximo programa, que infelizmente o nosso tempo está acabando. Muito obrigada pela sua audiência. Amigo, passe seu Instagram, quem quiser lhe seguir lá. É isso aí, gente. Segue lá, @GasparMMA. Vamos lá.
@GasparMMA, tá certo? E tamo junto, Jaque, obrigado, teve reunião, obrigado a todos vocês, doutor, Silvinha, e tamo junto. Silvinha, você. @Silvinha Cavanieri. Foi um prazer, Jaque. Até a próxima. Sempre um prazer, Silvinha. Doutor Carlos. Jaque, um prazer, Silvinha. Não conheci, um prazer de conhecer. Prazer estar com o Gaspar mais uma vez. E aqui é TikTok, Carlos Rebouças _, Instagram, Carlos Rebouças, @advogado cristão, Facebook, YouTube, Carlos Rebouças, você encontra. Isso mesmo. E eu, @Jaque_Lima. E amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui ao vivo, hein, gente? Tchau, tchau.